Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Destinados para a vida eterna. Nós precisamos entender que o chamado de Deus é para vivermos a sua vida, vivermos a vida eterna de Deus. Recebemos desta vida para que nós, tendo sido feitos filhos, revelemos essa vida ao mundo. Lá em Atos, Paulo testemunhando aos judeus e aos não-judeus, no capítulo 13, do 44 ao 49, diz assim: no sábado seguinte, ou seja, ele foi primeiramente uma semana antes na sinagoga, testemunhou e falou, e os judeus pediram para ele voltar, para que continuassem a conversa. E diz, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer que Paulo andou pregando durante a semana inteira. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que rejeitais e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Que a gente precisa entender o processo de Deus, a vontade de Deus. Primeiro, conhecemos a Deus não porque existe esta vontade em nós, mas sim porque Ele ilumina o nosso entendimento. Outra coisa, não podemos ser deixados como os judeus, guiados pela inveja, por questões de nossa religiosidade, mas devemos estar abertos para ouvir o que Deus está falando. Ele nos fala, ilumina o nosso entendimento, e nós precisamos julgar isto. Mas não podemos carregar qualquer orgulho, qualquer posicionamento religioso, mas estarmos dispostos a ouvir. E a outra coisa é que a vida eterna é algo que alcançamos não pelo merecimento, mas porque somos alcançados por Deus e Ele se revela a nós. É algo para o futuro? Não. É algo para hoje, para este momento. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de conhecermos a Deus e conhecermos da sua vontade. A vida eterna não é algo para o futuro, mas é algo para hoje. A vida eterna é a vida de Deus. Nós podemos sermos alcançados por essa vida, nos submetermos a essa vida e recebermos desta vida, para que a gente possa, tendo sido salvo, por meio da obra de Cristo na cruz, pela graça de Deus, alcançarmos desta vida e sermos conduzidos no processo de amadurecimento, crescimento e conhecimento de Deus. A vida eterna está em conhecer a Deus. Conhecermos a Deus implica em deixarmos de viver segundo a nossa natureza humana, segundo a nossa forma de pensar, a nossa maneira de raciocinar e de viver neste mundo. E passarmos a viver como Deus, pensando como Deus, entendendo sua vontade e compreendendo a sua vontade. Por isso, Cristo morreu na cruz para nos libertar, para restaurar a nossa vista, para nos colocar em liberdade, para que a gente entenda, compreenda o que seja viver o reino de Deus neste mundo. Nós precisamos entender que somos chamados para revelar o reino, manifestar a sua glória, revelar sua vontade neste mundo. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos revelar o Pai ao mundo. Crescer, amadurecer e conhecer da sua vontade. Não existe outra maneira, não existe outra razão de vivermos. Não se trata de prestarmos um culto a um Deus
para agradá-lo, mas de conhecer a esse Deus e entender a sua vontade. Assim como ele fez a oferta para que nós pudéssemos ser reconciliados e pudéssemos conhecê-lo, ele deseja que aprendamos isso. Cristo foi essa oferta. Cristo se ofereceu em nosso favor. Cristo nos amou e deu a sua vida em nosso favor. E o que nós precisamos entender é que nós somos chamados para a mesma coisa. A vida eterna está em conhecermos o Pai, entendermos a sua vontade e nos submetermos a essa vontade. E entendermos que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração está em fazermos dos nossos membros, do nosso corpo, da nossa vida, a oferta em favor da justiça. E justiça está relacionada a revelarmos Deus ao mundo, a revelarmos da sua vida, a manifestarmos a sua vida, a sermos luz neste mundo. Que a gente possa entender, que possamos compreender e que possamos viver a vontade do Pai segundo o seu querer, honrando e glorificando o seu nome. Não temos outra maneira. Por isso, se fomos iluminados, se tivermos o nosso entendimento iluminado, não podemos rejeitar tão grande salvação porque fomos destinados para a vida eterna. Não podemos deixar que o orgulho, que as coisas desta vida, que as coisas deste mundo possam nos prender, amarrar, mas precisamos nos libertar e nos conduzir à vontade do Pai para a glória e louvor do seu nome. Que a gente entenda, compreenda e nos submetamos ao Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.